Então, o que a gente registra nesse plano, né? O plano, ele vai explicitar todas as intervenções, todas as adaptações para a aprendizagem desse estudante, né? Então, nesse plano, vai ser registrado a necessidade educacional do aluno, as habilidades, né? Muitas vezes, um relatório ou um plano, ele passa a ser visto como um muro de lamentações, né? O aluno tem dificuldade de fazer isso, o aluno não consegue fazer isso, o aluno se limita a fazer isso. E a gente não explicita ali os potenciais do aluno, o que o aluno consegue fazer de bom, o que o aluno tem de potencial, né? O que ele tem de habilidade. Então, a gente precisa buscar o que ele consegue fazer, para daí a gente conseguir efetivar essa aprendizagem, né? Então, a gente tem que colocar nesse plano as necessidades do aluno, as habilidades, as dificuldades. A gente também tem que colocar os objetivos e as metas esperadas, né? Como alcançar essas metas, dividir as metas em metas menores, mais curtas, né? Eu falo, a gente divide o todo em pedacinhos, né? Para que a gente consiga atingir um degrau de cada vez, para que a gente consiga abençoar, avançar mais rápido ali, né? O método que vai ser utilizado também, como que ele aprende melhor, se ele tem que sentar ali na frente, se a gente tem que minimizar os distratores, né? Qual que é a prontidão escolar, quais são as habilidades de aprendiz desse estudante, quais são as habilidades desenvolvimentais desse estudante, para que a gente consiga avançar, né? Os critérios de avaliação tão importantes, né? O aluno precisa fazer prova, como que pode ser essa prova? E se ele não escreve, se ele tem dificuldade de registro, né? Tem professor que dá nota no caderno, e o aluno que não consegue escrever, e o aluno que não escreve, o aluno que se recusa a escrever, né? Então, como que também é esse percurso de avaliação, né? O percurso avaliativo. Então, é importante que a gente pense. Sempre pensando em incentivar a inclusão, a autonomia, a melhoria das habilidades sociais e de desenvolvimento dessas aprendizagens. Eu trouxe aqui para vocês os componentes, né, do plano. Então, o que deve conter? Então, voltado para aqueles livros, né, aqueles materiais que eu mostrei ali inicialmente, eu tentei colocar aqui alguns modelinhos de PEI no sentido estrutural. Tá? Então, o que é importante ter nesse plano? Tá? Então, por exemplo, a identificação do estudante, né? As informações básicas do estudante, como idade, o curso que ele estuda, a modalidade, a condição dele, critério diagnóstico ali. Então, tem que ter dados, né, que identificam o aluno, tem que ter nome, é importante ter a assinatura dos atores envolvidos, né, na elaboração dele, quem participou, né, o relato da família, que é muito importante também, o contexto atual dele, a data da elaboração do plano, o que ele consegue participar, né, de disciplinas. Então, essa parte inicial ali da identificação. Também o que a gente chama de relatório circunstanciado, né? Então, é a observação do professor, essa busca de informações que a família trouxe, deixou na escola, que está lá na pasta do aluno, uma anamnese com as famílias, com o pessoal que atende esse aluno na área de saúde, se for o caso, né? Se tiver acesso, entre as atribuições desse professor especializado, está também entrar em contato, né, com a rede de saúde, os profissionais que atendem esse estudante, caso ele tenha, né? Ou seja, registrar as informações e retratar a vida e se esse percurso escolar está avançando, com qual velocidade, qual temporalidade, né? E o plano é muito importante isso,
ele tem que ser realimentado. Eu falo que o plano ele tem que estar debaixo do braço, né? A gente precisa estar realimentando ele ali, porque o objetivo é que o plano se efetive, né? A gente não pode ter um olhar que o plano é só para cumprir, né, a legislação ou cumprir burocracia. Não, esse plano ele tem que estar rabiscado, ele tem que estar ali realimentado, ele tem que estar sendo utilizado, né? E a cada período letivo, né? Ou seja, bimestre, trimestre, semestre, eu ter uma realimentação desse plano. Tem também uma parte importante que é a condição desse estudante, né? A necessidade específica dele enquanto público eletivo da educação especial. Então, eu estou falando de um aluno que tem um critério diagnóstico de autismo e quais são as maiores necessidades, as maiores dificuldades que ele tem, né? O que vai afetar a aprendizagem dele, entender a especificidade desse estudante para que a gente consiga efetivar a melhor metodologia, a melhor adaptação que ele possa ter dentro desse percurso de aprendizagem, né? E também as habilidades, né? As expectativas. Muitas vezes a gente vai falar com uma família, por exemplo, nós vamos fazer uma anamnese, conversar com essa família, e a expectativa da família não condiz com o potencial daquele estudante naquele momento, né? Então, entender também dessa família quais são as expectativas, né, de aprendizagem, e daí a gente consegue verificar quais são as potencialidades desse estudante, o que ele consegue fazer, onde está a facilidade dele, registrar, né, o conhecimento que ele já adquiriu, do que ele gosta, quais os interesses. Às vezes a criança tem um hiperfoco, né, em dinossauro, em astronomia, em caminhão, o que ele gosta, né, para que a gente consiga explorar aquele estudante. Teve uma família que eu conheci que tinha um filho autista, que o hiperfoco dele era o Godzilla, né? Ele era fascinado pelo Godzilla. E o pai dele ajudou ele a se alfabetizar dentro desse contexto do Godzilla, né? Então, explorar, né, essas potencialidades, os interesses dele. Muitas vezes esses estudantes têm um hiperfoco. Dificuldades, né, raciocínio lógico, leitura, os conteúdos prévios que ele ainda não adquiriu. Então, o que a gente pode fazer para avançar nesse ponto, tá? Objetivo e meta, né? O que eu consigo fazer para se efetivar uma aprendizagem, até onde eu consigo ir com ele, né? O quanto ele consegue avançar, se eu consigo colocar a família para trabalhar, para se efetivar mais essa aprendizagem, também estendendo isso para casa, né? A gente fala de intervenção com os pares também, então a gente vai trabalhando nessas metas, nesses objetivos. E eu falo, né, dividir em pedacinhos. A gente pega a meta maior e a gente divide em metas de curto prazo, até onde eu posso alcançar, né, nos próximos 15 dias, no próximo mês, até o fim do trimestre ou bimestre. O que eu vou usar de metodologia, né? Que estratégia dá certo para ele? Registrar isso, né? Professor especialista articular-se com os professores do ensino regular para que a gente consiga fazer com que se efetive essa aprendizagem, né? O que tem dado certo, o que não funcionou com ele, né? Qual que é o recurso mais concreto que ele vai se dar melhor, que ele vai aprender mais, que ele vai alcançar esse objetivo proposto, né? E daí eu volto a repetir sobre o artigo 59 da LDB, né? É assegurado adaptação de currículo, método, técnica, recurso para atender a essa necessidade específica desse estudante. E a avaliação, hein? Como que a gente vai pensar nessa avaliação desse processo, né? Eu posso avaliar de forma oral, eu posso avaliar como ele entendeu aquele conteúdo,
se eu vou trabalhar, por exemplo, árvore, né? Lá, caule, raiz, folhas, flores, frutos, e eu levei ele lá fora para ver uma árvore, para pegar no tronco, né? Como que eu posso avaliar isso? Como que eu posso perceber o entendimento dele dentro desse currículo? Ainda que seja de forma superficial, ainda que seja no tempo dele, né? Se não for uma criança verbalizada, como que ele vai apontar isso de forma funcional? Então, tudo isso eu posso pensar em estratégias de avaliação e isso também tem que constar no plano, né? Como critérios de métodos avaliativos ali. Projetos educacionais, debates, provas, né? Enfim, eu tenho que pensar em critérios de avaliação também para esse estudante, certo? Aqui eu trouxe uma imagem que eu recortei para vocês, né, de um modelo de plano individualizado ali da parte inicial, ali da parte da identificação, né, as adaptações, então, nessa estrutura que nós falamos ali, adaptado de Sonza, né, de 2018, nós temos também esse que eu trouxe aqui da Rosimar Poker, que é desse livro, né, de plano de desenvolvimento individualizado. Ela traz já um plano pronto, pensando aí no aluno com deficiência intelectual. Então, tá aí para vocês o material todo disponibilizado, né, lá a Rema disponibiliza o material para vocês. Então, eu trouxe, a gente não vai ter um tempo aqui para aprofundar, a gente consegue fazer isso dentro do curso de especialização em educação especial, porque a gente consegue trabalhar um plano, a gente tem 8 horas para falar sobre planos, sobre adaptações curriculares, sobre sala de recursos, sobre avaliação e avaliação no contexto, né, da inclusão, e a gente consegue daí aprofundar isso, tá? Então aqui eu vou mostrar para vocês essa estrutura, né, somente, que é a parte da identificação ali dos dados, né, as informações da escola também, né? Então tem, quanto mais elementos, quanto mais informações a gente coloca nesse plano, melhor para o trabalho de continuidade, porque nós temos que lembrar que muitas vezes esse professor que atua este ano com o aluno, o ano que vem pode não dar continuidade, né? E esse plano é um recurso que vai favorecer essa continuidade, né? O plano e o relatório para dizer o que ele alcançou, o que a gente precisa retomar, o que nós temos que mudar de estratégia, porque não está dando certo, né? A avaliação também, né, as características do ambiente, do convívio familiar, de forma geral, né? Sobre informações da escola também. Então, aqui é um plano que tem uma estrutura mais completa, né? Como se fosse uma avaliação mesmo, né? Então, em relação aos recursos humanos que trabalham com ele diretamente, o professor especializado, né? Como que funciona essa questão das condições de saúde, as necessidades educacionais especiais, né? O tipo de recurso, né? O sistema linguístico utilizado, as implicações da necessidade dele. Daí, dentro do desenvolvimento, essa estrutura da Rosimar Poker também trabalha as funções cognitivas, né, que a nossa queridíssima Leila, a professora Leila, estava falando para a gente ali agora há pouco, né, questões emocionais, né, tem alunos que não conseguem permanecer durante todo o tempo de aula porque tem alguma dificuldade emocional, então são questões que devem fazer parte ali do plano. E aí, gostou desse vídeo? Então curta para que ele possa alcançar e ajudar mais pessoas. E se inscreva também em nosso canal do YouTube para contribuir aprendendo com a gente sobre esse e muitos outros temas. E ative o sininho aqui embaixo para receber aviso toda vez que tiver um conteúdo novo. Um abraço e até breve!